vocês um verso em Romanos 11:16. Eu acho que o pessoal da mídia tem aí, Romanos 11:16. Ainda de pé, nós vamos fazer uma declaração de fé, uma declaração profética, como fizemos ontem, como fizemos no culto da virada. Vamos repeti-la hoje e amanhã de novo e outra vez, chamando à existência o sobrenatural de Deus. Romanos 11:16 diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Nós estamos entregando ao Senhor as nossas primícias. E o texto fala que se for santa as raízes, é a raiz que sustenta a árvore, é a raiz que manda ceifa para toda a árvore, para as folhas, para os ramos. Se a raiz for santa, se a sua primícia for santa, se esse tempo que você está dedicando ao Senhor, como os primeiros dias do ano, santo ao Senhor, eu quero declarar na tua vida que florescerá uma árvore belíssima sobre você, sobre a sua casa, porque Deus está olhando para nós, Deus está atento a você. Aleluia. Vamos fazer uma declaração profética, amados. O pessoal da mídia pode colocar aí o texto, por favor? Glórias a Deus. Vamos lá, num único som, amém? Numa única voz, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Declaramos que este novo ano será marcado pela presença de Deus, por passos de fé e por frutos que permanecem. Viveremos o sobrenatural do Senhor em todas as áreas da nossa vida, em o nome de Jesus. Palmas para Ele. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Bendito seja o seu nome, glorificado seja o seu nome. Aleluia. Quando você se assentar agora, diga para o teu irmão: é isso que vai acontecer na tua vida esse ano. É isso que vai acontecer nas nossas vidas esse ano. É isso que vai acontecer, louvado seja. Porque a palavra de Deus diz: se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, será feito nos céus. E em o nome de Jesus, o trono da glória está voltado para nós, dizendo: amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ler um texto com vocês, e vocês podem permanecer sentados, né? Eu pedi para vocês sentarem, pode ficar sentados, e nós vamos pensar um pouco nesse sobrenatural de Deus, que nos leva tão pertinho dEle, não é mesmo? Eu quero ler com vocês Josué, capítulo 5, do verso 12 ao capítulo 6 e verso 2. Josué 5, 12 a 6, 2. Já está aí para os irmãos acompanharem, se quiserem. Nós, como ontem, não vamos estar recolhendo as ofertas, mas você pode ficar à vontade. Enquanto pregamos, enquanto louvamos, você pode ficar à vontade, trazer o seu envelope aqui no gasofilácio. Fique à vontade, que Deus te abençoe. Aleluia. Josué 5,12. No dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que
se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que dizes, meu senhor, ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos teus pés. Eu acho que ouvimos isso ontem, não foi? Descalça a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. 6:1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é instrução para nós, Senhor, e nós queremos viver de fato sobrenatural em 2026, e nós precisamos da tua direção. Então fala, Senhor, claramente aos nossos corações e leva-nos além, Senhor, do intelecto humano, para que possamos dispor de todos os teus favores, em o nome de Jesus. E todos que creem, diga amém. Glória a Deus. O texto que a gente começou a ler diz o seguinte, lá no verso 12, diz o seguinte: o dia depois, ou o dia imediato. E essa expressão faz-nos entender alguma coisa muito importante, que alguma coisa aconteceu antes. Algo muito importante aconteceu antes e que a gente precisa considerar nessa noite. O que aconteceu antes, pastor? O povo atravessou o Jordão e eles entraram na terra prometida. Eles não entraram para ocupar a terra prometida. Eles entraram para possuir a terra prometida. Tem muita gente que aluga um imóvel e ele ocupa aquele imóvel por 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas o imóvel não é dele. Não é assim? Chega uma hora que ele tem que sair. Ele está ocupando, mas chega uma hora que ele tem que sair. A promessa de Deus para esse povo é que eles não iriam ocupar Canaã, eles iriam possuir Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é interessante que no verso 5 do capítulo 5, diz que Josué circuncidou todos os homens de guerra, porque nessa caminhada desses 40 anos do deserto, houve o trabalhar de Deus, houve o juízo de Deus, toda aquela geração incrédula morreu, e novos valentes nasceram no deserto, mas eles não tinham sido circuncidados. E Josué, então, orientado por Deus, faz a circuncisão desses homens. O que a gente entende com isso? É por isso que o texto diz, o dia imediato. Então coisas aconteceram antes. O que aconteceu antes? O que é importante a gente entender a respeito de atrair, de permitir o acontecer do sobrenatural das nossas vidas, é que foi restaurada a comunhão daquele povo com Deus. A circuncisão representava a marca de propriedade. A circuncisão representava a morte da carne. Então Josué leva aqueles homens a essa prática, sinalizando
que eles entendiam que eles estavam entrando na terra não para ocupá-la, mas para possuí-la. E para possuir a terra é preciso entender o que Deus quer fazer. E é por isso que eu vim aqui nessa noite para dizer para vocês algo muito importante. O sobrenatural não se explica, o sobrenatural se vive. Mas o sobrenatural não se vive de qualquer jeito. O sobrenatural não é uma frase de efeito. Olha o sobrenatural de Deus aqui, e todo mundo começa, uhul! Não, o sobrenatural de Deus se vive, e não se vive de qualquer jeito. Eu não explico, eu não sei te explicar. Haja visto o Jordão se abrindo, quem explica isso? O Mar Vermelho se abrindo, quem explica isso? Mas o sobrenatural de Deus se vive, não de qualquer maneira, mas dentro de algo que Deus espera de cada um de nós. E o que Deus esperava desse povo é que esse povo agora voltasse à plenitude da comunhão com Deus. E eu pergunto aqui, temos gente aqui em comunhão com Deus? Você tem o seu coração circuncidado pelo Senhor? Você é propriedade dEle, propriedade exclusiva dEle, o teu coração é dEle, a tua vida é dEle, você morreu na sua carne e agora vive para Ele. Aleluia, aleluia. Circuncisão, marca de propriedade. Circuncisão, morte da carne. Aí Deus vê tudo aquilo, no verso 9, ainda do capítulo 5, no verso 9, Deus diz: eu decidi desfazer a vergonha do Egito de sobre vós. Quantos aqui foram alcançados por Deus e o seu passado foi lançado no mar do esquecimento, e você é uma nova criatura em Cristo, e tudo aquilo que um dia nos envergonhou faz parte de um passado, e Deus não se lembra dele, Deus nos vê como novas criaturas. Quantos aqui temos nessa condição? Aleluia! Deus disse, eu decidi desfazer, apagar, retirar a vergonha do Egito de sobre vós. Isso fala da renovação da aliança. Agora esse povo circuncisado entra em comunhão com Deus, pertencemos a Ti, somos Teus, e agora Deus decide apagar, retirar a vergonha, e a aliança é restabelecida. Quem aqui tem aliança com Deus, diga: eu tenho! Aleluia! E agora a gente começa a entender porque é que o texto diz que o maná cessou. Parece algo difícil de entender, não é? Deus até então estava provendo o maná, e agora o maná para. Quando foi que o maná parou? Depois que a aliança foi estabelecida. Quando foi que o maná parou? Depois que o povo entrou na terra, não para ocupar, mas para possuir a terra. Agora Deus diz: olha, nós temos uma aliança, e sabe o que passa nessa aliança? Eu sou Deus do sobrenatural, que vou continuar. Você conhece a história? Deus continuou fazendo sobrenaturais para Israel, sim ou não, irmãos? Não se esqueça de Jericó, vamos falar daqui a pouquinho. Deus fez sobrenatural lá no Mar Vermelho, Deus fez sobrenatural lá nas águas de Jericó, e Deus continuou fazendo milagres sobrenaturais. Mas agora, entenda bem, agora o sobrenatural de Deus é aliançado comigo e com você. O sobrenatural que Deus está prometendo e liberando para mim e para você, exige de mim e de você uma parte de participação em tudo isso. Uma porção de participação em tudo isso. Então, por isso que o maná cessou. O texto diz que depois de celebrarem a Páscoa, eles começaram a desfrutar dos frutos da terra. Então,
imediatamente o maná cessou. O que quer dizer isso, amados? Aquele povo entendeu, eu não estou aqui ocupando esse lugar, porque gente para ocupar tem bastante. Então, os amoreus, os jebuseus e todos os zeus, eu não estou aqui como mais um ocupante, eu estou aqui para possuir essa terra, e eu vou começar a desfrutar dos deleites dessa terra, como quem a tem por posse. Eu quero dizer para você que o sobrenatural de Deus virá, quando você der o seu primeiro passo de fé, para assumir tudo aquilo que Deus te dá, e possuir tudo aquilo que Deus te dá. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que o sobrenatural a gente não explica. Sim, é verdade. Mas o crente aliançado com Deus não explica o sobrenatural, mas ele sabe que ele é participante ativo do sobrenatural de Deus. Eu quero dar um conselho para você: enquanto você não vê o sobrenatural manifesto na tua vida, participe chamando ele à existência, todo dia, toda hora, todo momento. Meu casamento está restaurado, minha saúde está restaurada, eu vivo em novidade de vida, eu já tenho meu green card, eu já resolvi esse problema, eu já solucionei aquela questão. Ande no sobrenatural. Quando o povo experimentou do fruto da terra, o maná cessou. O maná cessou porque até então era um sobrenatural que dependia única e exclusivamente de Deus. E tanto é que dependia única e exclusivamente de Deus, que aquele povo chegou uma hora que disse: estamos enjoados disso. Foi ou não foi? Mas agora que o povo entra na terra, entenda bem a palavra, eles entram na terra e desce-lhes a consciência de que precisamos restaurar a comunhão com Deus. O que Ele prometeu está começando a acontecer. E quando o crente, quando eu e você entendemos isso, Deus agora vai contar com a nossa participação para que o sobrenatural se complete em nossas vidas. Pastor, então o senhor está querendo dizer que se eu não participar, o sobrenatural não acontece? Não entenda como Deus dependente de você, não é isso. Mas o sobrenatural que Deus vai fazer na tua vida vai glorificá-lo, vai exaltar o nome dEle. Olha só, quando o povo atravessa Jericó, Deus orienta para que o povo participe. Era mais ou menos uma introdução do que iria acontecer de tempo em tempo na terra prometida. Deus diz assim: olha, vocês seguirão os sacerdotes, tá? Manterão uma distância, mas seguirão os sacerdotes levarão a arca do concerto, e quando os sacerdotes colocarem o pé sobre as águas do Jordão, elas se abrirão, e vocês assim seguirão. O povo precisou participar para que o milagre, para que o sobrenatural acontecesse. Se você é um crente que crê no sobrenatural de Deus, participe chamando a existência. Pare de questionar se algumas coisas ainda não estão acontecendo. Deus liberou a palavra, elas vão acontecer. Participe chamando a existência. Participe chamando a existência. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão foi restaurada, a aliança foi restaurada. Mas a pergunta é, por que é que Deus libera o seu sobrenatural e espera tão somente que a gente os viva? Porque o louvor para a glória dEle depende de um crente que entende uma coisa muito simples, mas elementar para uma vida cristã que agrada ao Senhor. É dizer: olha, Ele está no controle de tudo,
Ele tem a direção de tudo, Ele sabe exatamente o que Ele faz, e eu sei aonde eu, junto com Ele, vamos chegar. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Por causa do sobrenatural, é que a nossa participação é necessária, porque o mundo só saberá que existe um Deus que faz coisas sobrenaturais se eu e você testemunharmos pela fé que o nosso Deus é Deus de coisas grandes e maravilhosas. Aleluia, aleluia. Por que é que aquele povo então atravessa o Jordão? Por que é que aqueles homens agora se submetem à circuncisão? Por que é que eles celebram a Páscoa? Por que é que acaba o maná? E o texto diz que eles passam um ano desfrutando dos frutos da terra. Por quê? Porque eles entenderam que Deus é glorificado quando o sobrenatural é liberado. Agora, há algo interessante aqui que a gente precisa entender. Depois que o povo está desfrutando lá dos frutos da terra, eu imagino que Josué entende o propósito de Deus e ele pensa assim: bom, Senhor, até então o sobrenatural dependia só de Ti. O Senhor mandava o maná, o Senhor mandava a coluna de fogo, o Senhor mandava as nuvens, dependia só de Ti. Aí a gente atravessa o Jordão, e aí a gente começa a comer o fruto da terra, o maná para. Então, algo que eu deva fazer, algo que eu preciso fazer. E eu dei asas à minha imaginação e estou aqui imaginando o texto bíblico. O texto bíblico diz que Josué está ao pé de Jericó. E eu imagino que Josué está ao pé de Jericó pensando assim: há uma participação nossa para o sobrenatural. Mas olha essa fortaleza. E o texto diz que estava rigorosamente fechada. Não estava só fechada, estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Por quê? Porque o capítulo anterior diz que o coração de todos os povos daquela área, quando souberam o sobrenatural do Jordão, a palavra diz que o coração deles desmaiou. Você consegue entender essa expressão? O coração deles desmaiou. Do tipo assim: e agora? Quem é que pode com esse Deus? Então Jericó estava rigorosamente fechada. E Josué está lá admirando as fortalezas. Ela está no alto de uma colina, ele está admirando tudo aquilo e pensando: isso está rigorosamente fechada. Como é que nós vamos fazer? De repente, aparece um homem com a espada desembainhada, com a espada nua. Josué, imagino eu, toma um susto e diz: você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? É uma teofania de Deus. É o próprio Deus manifesto ali. É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E se eu pudesse traduzir o diálogo, eu diria o seguinte: o varão vira para ele assim: nada disso, rapaz. Eu não sou nem em contra, nem a favor de você. Aliás, o meu negócio é o sobrenatural, e o sobrenatural não tem comunhão, não tem parte
com os devaneios dos homens, com as inquietações dos homens, com as dúvidas dos homens. Para com isso, rapaz. Eu sou. Eu sou o comandante-chefe. Eu sou, e eu cheguei agora para dar comando para você. O que eu aprendo com isso? Que a explicação desse varão queria dizer o seguinte: olha, eu não tenho nada com os teus dilemas. O sobrenatural de Deus não tem nada com os nossos dilemas. Em nome de Jesus, participe do sobrenatural de Deus, entendendo o seguinte: que não vai ser você perdendo as suas noites de sono, pensando o seguinte: então quem que vai me dar o green card? Vai ser o fulano? Vai ser Betano? Será que é melhor mudar de advogado? Será que é melhor entrar com os papéis de outro jeito? Então como é que eu vou sarar dessa enfermidade? Será que lá na Europa já arrumaram cura? Será que se eu mudar de convênio? Então como é que eu resolvo agora o problema da minha família? Será que é melhor contratar um psicólogo de carreira, de nome, de fama para nos ajudar? O sobrenatural, a teofania de Deus está dizendo: não, eu não tenho nada com os seus dilemas, não pactuo com os seus dilemas, os seus dilemas são seus, eu não sou nem seu inimigo, e nem sou a favor de ti, eu estou aqui para dar ordem de comando e te levar à vitória. Aleluia! Isso é o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus não compartilha das nossas inquietações. O sobrenatural de Deus não pactua com os nossos planos. Os nossos planos são falíveis, os nossos planos são limitados, os nossos planos são pequenos. Com certeza Josué estava pensando lá: como é que eu faço para entrar nessa fortaleza? Será que é melhor pela esquerda? Será que é melhor pela direita? Será que eu tenho soldado suficiente? Será que nós nos preparamos o suficiente? Será que nós treinamos o suficiente? Como é que vamos fazer? Qual a estratégia? E o Senhor dos Exércitos disse: olha, eu tenho a estratégia. Escuta aqui, escuta aqui. Essa cidade, o seu rei e os seus soldados, eu já entreguei nas tuas mãos. Aí Josué e o povo participa ativamente do sobrenatural. Foi ou não foi, gente? Por acaso alguém ficou assim: bom, ele disse que vai entregar nas nossas mãos, mas como é que é isso? Eu quero entender. Sobrenatural não se entende, sobrenatural não se explica, sobrenatural se vive. E sobrenatural se vive em obediência. Eu não sei o que o Espírito Santo está dizendo no teu coração, mas eu sei que Ele está dizendo algo ao teu coração. Então obedeça a direção do Espírito Santo, mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça inconcebível, mesmo que não tenha explicação, faça, porque Ele manifestará a sua glória na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Se é para o Senhor, vamos lá. Se é para o Senhor, vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. E eu quero terminar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. A obediência, amados, começa com a humilhação, começa com a reverência, começa com se curvar. Ser obediente em ordens que nos parecem loucas. Parecia ou não parecia louco, irmãos? Vocês vão rodear 6 vezes, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Parece doido, não parece, irmãos? Mas as coisas de Deus são assim. Agora só consegue obedecer aquele que se humilha diante da poderosa mão de Deus.
Josué, tira a sandália dos seus pés. Josué, se desfaça de todos os teus apoios, de todos os seus conceitos, de todas as suas prerrogativas, de todos os seus artifícios. Abra mão de todos os seus conhecimentos, de todos os seus contatos, de todas as suas influências. Porque aonde você está é santo. E eu já tenho vitória para você. Glórias a Deus. Eu posso imaginar o tamanho das tuas necessidades, mas acredite, não é jargão não, é uma verdade. O teu Deus é maior do que todas elas. A gente tem uma imagem aqui, os meninos têm aí. Josué, acho que estava olhando para a fortaleza e coçando a cabeça, como é que eu faço? De repente a fortaleza desaparece do olhar dele, e somente um grande varão está tomando toda conta do campo de visão dele. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo, dedicando a Deus as nossas primícias, é dizendo: Senhor, preenche toda a área do meu olhar, que eu enxergue só a Ti, que eu veja só a Ti, que eu espere só em Ti, porque de Ti virá a minha salvação. Aleluia. Você pode se colocar de pé. É noite de nos rendermos. É noite de nos rendermos ao Senhor. Eu imagino que Josué, nesses 40 anos, porque Josué 40 anos antes já sabia o que lhe esperava em Canaã. Eu imagino que Josué, durante 40 anos, ficou imaginando o que é que ele deveria fazer para possuir aquela terra. E Deus disse para ele, e o anjo do Senhor disse para ele, e o próprio Deus em teofania diz para ele: eu não tenho comunhão nenhuma com os teus desvaneios, com as tuas crises, com as tuas inquietações. É do meu jeito que vai ser, é do meu jeito que vai acontecer. Se renda hoje, se desarme hoje. Você tem todas as condições, você está em comunhão com Ele, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você participa da Santa Ceia, você tem um coração circuncidado, você tem todas as condições para experimentar o sobrenatural de Deus em 2026.